Aleluia, Jesus. Agradeço também a Deus por cada um de vocês aqui, por essa banda maravilhosa. Jesus abençoe vocês poderosamente, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Jeremias 18, que diz assim: o vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e ele, aleluia, e eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer nele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, amém? Porque dele, por ele, como sempre nos céus, amém? Me são todas as coisas. Mais uma vez, porque
do oleiro. Jeremias era um homem segundo o coração do Senhor. Jeremias era um homem que, quando ele falava o nome do Senhor, os milagres aconteciam. Jeremias era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Jeremias era um homem segundo o coração do Senhor, que não passava guarda por nada. Porém, que mesmo Jeremias tendo um ministério grande, era necessário ainda descer na olaria. Mesmo Jeremias tendo intimidade imensa com o Senhor precisava ter um particular com Jeremias. Então Jeremias estava deitado e o Senhor disse: Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro. Daí podemos dar uma pausa e entender que para o Senhor falar comigo e falar contigo, você tem que estar de pé no mundo espiritual. O Senhor, Ele não fala com qualquer um no mundo espiritual deitado. Para que você possa ser usado por Deus e para que Deus possa falar contigo, é necessário se posicionar diante do Senhor. Talvez se Jeremias não se levantasse, o Senhor não iria falar com ele o particular que ele queria ter com Jeremias. Então Jeremias, ele estava atento, ele ouviu a voz de Deus. E por muitas das vezes eu e você não está atento à voz do Senhor. Por muitas das vezes nós estamos dormindo no sono da indolência. E pelas madrugadas o Senhor tem me chamado, te chamado, mas nós estamos dormindo. E o Senhor disse para Jeremias: levanta-te e desce a casa do oleiro. E Jeremias então levantou e desceu a casa do oleiro. E chegando lá, ele viu que o oleiro estava fazendo uma obra. Ainda não tinha se tornado um vaso. E por muitas das vezes nós apenas somos uma obra, mas para se tornar um vaso é necessário o Senhor nos moldar. E por muitas das vezes eu e você não queremos passar pelo processo. Queremos ser um vaso aprovado por Deus. Queremos ser um vaso passado no fogo, ser um vaso aprovado no fogo, mas não queremos passar pelo processo. Jeremias viu que mesmo ele tendo um ministério grande com Deus, mesmo ele tendo, aleluia, o chamado escolhido por Deus, era necessário ver o oleiro montando aquela obra. E chegou um certo momento que o oleiro ali, montando aquele carro, se transformou em um vaso. Acredito que quando estamos passando por provações, podemos fazer a comparação com esta obra. O oleiro que é Jesus começa a nos moldar, começa a fechar as portas, começa a dizer não, começa a fechar as portas de emprego. As coisas começam a ir para trás, as coisas começam a ir ao contrário daquilo que Deus tem prometido para nós. E por muitas das vezes nós não queremos aceitar. Nós não queremos aceitar o trabalhar de Deus. Por muitas das vezes achamos que é o inimigo que está fazendo a provação. E por muitas das vezes é o Senhor nos montando. E Jeremias vendo aquele oleiro montando aquela obra, e chegou um certo momento que aquela obra se transformou num vaso.
serviu mais, descarta. Mas o Senhor é Deus da reciclagem. O Senhor é Deus que te pega no fundo do poço. Senhor, eu sou miserável, eu sou pobre. Senhor, eu não estou valendo nada. Eu estou vendo na sua casa arrastando. E quantas vezes você sentou neste banco sem forças para bater uma palma? Porque a situação dentro da sua casa está terrível. Por muitas vezes o seu ministério, a luta está tão grande que você pensa em parar. Mas mesmo assim você vem caminhando. Mesmo assim você vem arrastando. Mesmo assim você vem profetizando. Mesmo assim você vai louvando. Mesmo assim você vai adorando. E o Senhor fala, trabalha, ora, louva, porque eu sou Deus que trabalha na sua casa. Tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito os enfermos que estão na sua casa. E tu me adora e eu curo o seu coração. O oleiro estava ali moldando aquele vaso. E eis que no tempo certo o vaso quebrou. Talvez porque estava moldando demais, ou talvez o vaso não estava pronto. E por muitas das vezes nós queremos ter um nível muito grande espiritual com o Senhor, mas ainda nós não estamos prontos. E o Senhor ainda não te colocou na posição que Ele quer, na posição que Ele te prometeu, porque Ele viu que você ainda é um vaso frágil. E você acha mesmo que o Senhor vai te dar aquilo que você tanto quer, aquilo que Ele prometeu, se antes você está preparado? Não. O Senhor Ele te molda, o Senhor Ele lapida a sua vida, mas quando chega a hora certa de Deus te exaltar, nem o inferno vai parar a obra que o Senhor tem sobre a sua vida. Por muitas vezes você está aqui, para quem tem ministério, está aqui profetizando, louvando, pregando, mas só o Senhor sabe como está dentro da sua casa. Só o Senhor sabe como está o seu coração. Só o Senhor sabe as feridas da sua alma. Só o Senhor sabe o reboliço que está dentro da sua casa. Mas hoje o Senhor coloca o ponto final nessa luta. Assim como Deus está mostrando aqui nessa noite a casa da nossa irmã Fernanda, levanta a tua mão, irmã Fernanda. Assim manda Deus dizer para você aqui nessa noite: sou eu, Deus, que conheço aquilo que está acontecendo na sua casa. Sou eu, Deus, que endireito a sua família. Sou eu, Deus, que coloco um ponto final nessa luta dentro da sua casa. Me mostrar do seu lote. E o Senhor manda dizer para você que a resposta é sim. O Senhor manda dizer para você e para o seu esposo: se prepare a mala, porque eu, Deus, vou te tirar de lá. Sou eu, Deus, que tenho contemplado aquilo que você está passando. Mas a partir de hoje, o Senhor repreenda aquele demônio. Sou eu, Deus, que começo a puxar o freio daquilo que está acontecendo. Sou eu, Deus, que começo a tocar nos que te perseguem dentro do seu lar. E sou eu, Deus, que te tiro de lá. Assim não é Deus dizer para você aqui nessa noite. A igreja adora Jesus. A igreja adora Jesus. Jeremias, ele não falou nada. Ele viu, estava vendo o oleiro moldando o vaso. E por muitas das vezes é momento de nos calar diante do Senhor. É momento de nos calar, aleluia, perdão. É momento de nos calar diante das adversidades. Porque há tempo para todas as coisas. E por muitas das vezes o Senhor quer que você somente observa. O Senhor, por muitas das vezes, quer que você entre para dentro do seu quarto, feche a porta e vai falar com Ele. E por muitas das vezes nós queremos fazer e acontecer e pioramos a situação. E não é isso que Deus está mandando dizer aqui para você nessa noite. Como Jeremias estava apenas observando sem falar nada, e o Senhor estava falando no íntimo de Jeremias. Talvez você está passando por uma perseguição espiritual. Talvez o seu ministério está se levantando contra a sua vida. Talvez aqui nessa noite você chegou aqui pedindo ao Senhor para colocar um ponto final nessa luta. E o Senhor está mandando você ir para dentro do seu quarto, fechar as portas e conversar com Ele. Talvez você está como uma árvore cortada.
possamos estar de acordo com o Senhor quer. Se Jesus pediu para que Jeremias se posicionasse, hoje aqui nesta noite você se posicionar também. Mas não se posicionar falando, mas falando com o Senhor. Pedro, Tiago e João estavam no barco e chegou um momento que se levantou uma grande tempestade. E eles ficaram medo, como por muitas vezes estamos passando por luta e temos medo mesmo. Mas Pedro, ele não desceu do barco sem a permissão do Senhor. E via Jesus caminhando por cima do mar, por cima das águas. E Pedro achou que era um fantasma e ele olhou: Senhor, se é o Senhor mesmo, faz-me ter contigo. E Jesus disse: Pedro, não temas, venha comigo. Então Pedro desceu do barco com autorização do Senhor. E por muitas das vezes queremos tomar decisões sem a permissão do Senhor. E é por isso que o nosso barco se naufraga. E é por isso que a tempestade vem e nos sufoca. Porque podemos estar na cinza, podemos estar na tempestade, podemos estar chorando e arrastando, mas pede permissão do Senhor. Não sai do barco sem a direção de Deus. E Pedro começou a caminhar por cima do mar, porque foi o Senhor que ordenou. E chegou um momento que Pedro, começou a ter medo. E ele foi olhar para a tempestade e ele afundou. Ele começou a afundar. Mas o Senhor segurou nas mãos de Pedro. O que faz por muitas das vezes a aprovação piorar em nossas vidas é porque nós olhamos a situação, nós olhamos a dificuldade e esquecemos em quem nos fez a promessa. Esquecemos em quem nos confiou o chamado. Esquecemos que quem nos levantou foi o Senhor e não foi a tempestade. E por muitas das vezes queremos parar diante da provação, diante das lutas, das adversidades. Estamos quebrados, pulamos no barco sem a direção do Senhor. E hoje, nesta noite, o Senhor está segurando em suas mãos e dizendo: filho, não tema, porque sou eu que te ajudo. Filho, não tema, porque sou eu que te dou consolo. Filho, não tema, porque sou eu que te socorro aqui nesta noite. Exalte Jesus com a palavra de Deus. Pode bater mais forte, porque Jesus merece. Talvez você está com esse vaso quebrado, mas o Senhor te pergunta aqui nesta noite: não poderei fazer eu de vós como fez esse vaso, ó casa de Israel, como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Talvez você ache que para você não tem mais esperança, que para você não vai conseguir, mas o Senhor mandou te dizer para você que nesta noite você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Talvez você olhe a situação e ache que é impossível, mas para o Senhor é possível. Só basta você crer, só basta você ter fé, só basta você crer. O Senhor aqui nessa noite, levanta tua mão, moça. Isso.
espiritual está de qualquer maneira, mas o Senhor quer que você se posicione diante dele, quer que você se endireita os caminhos diante dele, quer que eu e você olhe para dentro das nossas vidas espirituais e ver se está de acordo com o Senhor quer. Jeremias, ele teve um particular com Deus. E hoje aqui nessa noite também o Senhor vai ter um particular com você. Fica a igreja toda de pé. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor para falar conosco no particular. Pelas madrugadas, vamos pedir ao Senhor um renovo. Vamos pedir ao Senhor para segurar em nossas mãos. Nós ajudar essa diversidade. O Senhor, ele conhece seu choro. O Senhor, ele conhece as suas necessidades. E ele não vai deixar você parar. Vamos orar ao Senhor, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nos colocamos de pé diante do Senhor, Deus. Pedimos o Senhor para que venhamos a força para nos posicionar, Senhor. Deus, as adversidades é grande, as lutas é grande, a tempestade é grande, Senhor. Mas é o Senhor que nos socorre. É o Senhor que conhece, Senhor. É o Senhor que sabe todas as lutas que temos passado. Olha aí, Jesus, essa irmã chorando, Pai. Olha aí, Jesus, esse irmão chorando diante do Senhor. Deus, eu peço a Ti que nessa noite venha segurar as mãos da Tua igreja, Senhor. Segura as mãos do Teu povo, Pai. Que essa palavra venha entrar como flecha. Porque não é por muito falar que seremos ouvidos, mas é segundo o que o Senhor quer falar, Deus. E até que o Senhor falou, que o Senhor venha continuar falando em cada coração. Deus conhece, Senhor, as nossas necessidades. Senhor, contempla, meu Deus, os nossos caminhos, Deus. E endireita nossas veredas, Espírito Santo. Porque eu sei que a caminhada é difícil, Deus. Eu sei que a caminhada é difícil, Deus. E por muitas vezes nos questionamos, Pai. Por muitas vezes nos questionamos, Espírito Santo. Espírito Santo, tenha de misericórdia. Espírito Santo, seja o nosso consolador.
Acima de Deus, se